Boa tarde a todos. Me chamo Natan, como já dito, né? Vou tocar a música Quando Me Lembro, que é de Lupercio Miranda, mas foi muito interpretada por Sivuca e reconhecida pela interpretação que ele fez, né? dessa música. Isso. Todos os sanfoneiros do Brasil, né? Um salve à cultura brasileira. Que coisa rica, que coisa linda. Então, olha só,
sem mais delongas, nosso amigo Bira. Eu vou pedir, Bira, que você venha para cá para poder aparecer, né, para a nossa audiência, né? É porque, para aparecer para o nosso público, né? A gente está num evento híbrido, e aí, naturalmente, o nosso público quer ver, né? Diz teu nome. Boa tarde. Meu nome é Joane. Eu comecei a entrar no mundo da sanfona no ano passado e tive o prazer de conhecer o professor Jonathan no Instagram e meu professor, ali atrás. Ele me inspira muito e procurei saber um pouco quando ele mandou assim de última hora, que até uma vida que fiquei muito feliz. Agradeço pela oportunidade. Por ser uma surda oralizada, eu tenho que entender a influência que a música traz no presente, não é nenhuma. E fiz uma reflexão para poder trazer para vocês que estão tomando a frente, que é como influenciar hoje os jovens que são dominados pela música chiclete, pela música passageira. Influenciar eles a reconhecer como Sivuca, como Luiz Gonzaga, porque eu tenho essa aproximação melhor agora, através do meu professor, que ele me inspira muito em tudo, até na conduta da sanfona. E eu queria saber qual a influência que devemos ter para o mundo chiclete, aquele mundo que tem muita música chiclete, que não são valorizadas, são músicas passageiras. E as músicas anteriormente, elas são poemas, mesmo que transmita um sofrimento, mas são poemas chiclete. Chiclete porque ele, ao invés de ir embora, ele fica. Você pode tocar em janeiro, fevereiro, março, abril, e não é uma música passageira como as de hoje em dia, que tem tudo no mesmo ritmo, tudo na mesma melodia. E para captar isso, é muito... não tem esse diálogo que eu estou tendo agora. Não tem essa oportunidade que eu estou tendo agora. Então, as músicas chiclete, ela vai ser passageira, mas essa música de chiclete paraibana, ela fixa, ela gruda, ela permanece 100 anos, a durabilidade de um chiclete realmente, são chicletes diferentes. Por isso que eu queria fazer essa pergunta. Como influenciar pessoas hoje, em um mundo que só vive de música chiclete, a entender o que é esses poemas, essas músicas paraibanas da atualidade? A alegria que dá quando a gente chega num lugar onde se discute a história da cultura, se discute o que a gente está conversando aqui, e aparecem jovens como você, né, trazendo perguntas assim, aparece Natan fazendo a música que ele fez aqui, né? A resposta são vocês. A resposta está nas oportunidades que as escolas dão, nos espaços onde as pessoas podem desenvolver suas potencialidades e podem canalizar a sua curiosidade cultural em coisas lindas como a gente vê aqui. Por exemplo, Natan, eu assisti a defesa do TCC, recital, né? Eu assisti ao recital dele na universidade, tocando inclusive Sivuca, né? Vejo você aqui estudando a sanfona. O caminho está no ensino, nas oportunidades culturais, inclusive nas escolas. Eu acho que a gente, o Brasil conseguiu conseguiu o registro do forró como patrimônio imaterial do país. Isso tem que gerar, realmente atividades que promovam a formação de novos públicos, novos sanfoneiros, novos atores culturais nessa área. Então, é preciso que a gente estenda essas oportunidades, não só a universidade, que tenha o ensino da sanfona na universidade, o professor Eninho está lá, né, que tem um movimento de sanfona lá dentro, como o Balé Nordeste. A gente está numa sala onde está aqui uma reverência imensa ao
a uma sanfona que representa a gente ainda mais do que essa sanfona europeia, né, que chegou, que são os 8 baixos, né? Aqui tem 5 8 baixos hoje, né, Joana? Então, a resposta, Joana, é, primeiro, uma luta inglória, né, terrível contra o mercado, as rádios que não tocam, o poder econômico que cria expressões culturais como mercado e não como cultura, a internet que está fazendo propagação rápida de coisas que muitas vezes não nos representam, e o investimento em espaços como o Balai Nordeste, e a gente conseguir chegar nas escolas. A gente precisa conseguir chegar nas escolas, né? Em Pernambuco tem escola de frevo, né? Lá no Vale do Pajeú, ontem teve uma reportagem do Globo Rural sobre a poesia no Vale do Pajeú, lá em São José do Egito. As pessoas estudam os cordéis nas escolas. Então, esse registro de patrimônio material, ele incorre em uma série de ações que precisam ser ativadas pelos governos, né, e pelas secretarias de cultura, enfim. Essa cultura que nos representa precisa chegar nos ambientes escolares, precisa chegar em festividades escolares, e os governos precisam entender que a gente não precisa sair dessa seara para juntar gente nas ruas. A gente consegue grandes festividades respeitando a identidade que a gente tem. E eu vim aqui sentar perto de você para parabenizar você por estar... Você está tocando sanfona, é isso? Professor de sanfona. Olha que maravilha, né? Palmas para a Joana, gente. Sanfoneira nova aqui, e vem fazer uma pergunta tão importante, eu acho importantíssimo você trouxe para a gente conversar. Viu, Joana? Então é isso. Muito obrigado. Eu já vim para cá. Então, a Deildo já destacou pontos muito importantes, e o que eu queria destacar, Joane, é o fato de você ser mulher e estar tocando sanfona, porque a gente precisa agora de fotos de mulheres completando essa sala. Elas existem e a gente precisa... e aí, Joane, é um compromisso também que a gente precisa assumir, de identificar quem são essas mulheres que estão tocando sanfona, e tocando sanfona com o repertório que você traz, com o repertório que fica, que não é aquele repertório comercial, né, que vai fazer sucesso, grande sucesso, ganhar muito dinheiro e vai-se embora, mas esse da poesia, esse que ajuda no crescimento pessoal e espiritual das pessoas, como esse que a gente conversou aqui. Então, eu destaco essa parte das mulheres na sanfona, e parabéns, né, de você tanto ter feito a pergunta quanto você está estudando sanfona também. Parabéns também, Natan, e seu professor também. Pensem nessa parte que é importantíssima. Então, eu vou também fazer um certo comentário sobre essa provocação de Joana, né? Eu acho que tem algumas coisas, o sentido de que Natan nos trouxe é uma das respostas, né? Eu acredito que todas as pessoas têm sensibilidade, e todas as pessoas são sensibilizadas pela estética, pela beleza. Claro que a informação, quanto mais informação a pessoa tem, mais ela consegue ser sensibilizada de uma maneira mais sofisticada, né? Então, a educação também tem um papel relevante nesse processo. Mas eu acho que a Balaio faz isso com a produção cultural. Quando ela leva os espetáculos para as ruas, quando ela leva os teatros, os espaços públicos, e que muito mais do que hoje que nós estamos falando, né? Mas nós estamos mostrando, exemplificando, nós estamos também sensibilizando as pessoas e fazendo esse trabalho de resistência. Então, esse é um ponto, né?
E outro ponto importante, né, que é nesse espaço, é a própria existência da prática educativa que nós temos aqui, que, por sinal, nunca vem só com instrumento. O professor Luci e os demais sempre trazem um pouco do contexto. Qual é a música, qual é a obra, qual é o compositor. Então, tem um contexto que também é informacional, é cultura e combate um pouco. Estamos no campo da resistência, sim, porque a indústria cultural ela é hegemônica, isso é em qualquer lugar. E cada vez menos temos menos espaços na programação das rádios, das TVs, os forrozeiros já denunciaram isso, já vem denunciando isso há muitos anos. Então, esse é o nosso trabalho de resistência enquanto associação, né? Convido quem não é associado a se associar e se juntar nessa luta, porque é dando as mãos que a gente consegue fazer esse trabalho, esse é um ponto. Temos um trabalho de mobilização também importante, de conscientização, que é a sua preocupação, Joana, né? De trabalhar. Então, assim, é um trabalho coletivo, de muitas mãos, sabendo que ainda somos muito minoritários, mas de resistência, porque é necessário existir. E é por isso que a gente está aqui conversando todo de Sivuca e sobre também essa questão do forró, né, enquanto resistência cultural. Então, eu queria chamar aqui a Aparecida, né, que ela tem uns comentários, questões, e falar um pouco aqui da gente. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Aparecida Diniz e hoje poucas pessoas sabem que eu sou filha de um sanfoneiro de Oito Baixos, que já teria mais de 100 anos se estivesse aqui conosco, mas que ele morreu quando eu era bem criança ainda. Não convivi muito tempo com ele, mas foi o suficiente para gostar. E o meu irmão se tornou sanfoneiro também, só que saiu por circunstâncias adversas, ele foi para outros rumos, mas durante a pandemia ele morreu em Minas Gerais, mas nunca abandonou a sanfona. Hoje eu tenho notícias de que um neto dele, lá em São Paulo, né, em Ribeirão Preto, para aquelas bandas, ele anda tocando sanfona, herdou a sanfona do avô e anda tocando sanfona por lá. Eu devo ir por lá para conhecê-lo mais de perto e saber como está a sanfona dele. Mas o que me traz hoje aqui, além do convite de Joana, que foi assim muito agradável e feliz a data, né? É uma missão que eu acho assim, muito honrosa e muito agradável, que tenho certeza que vim compartilhar com vocês. Joana me fez mensageira de um convite, a Flávia Barreto, única filha de Sivuca, e para que hoje, já que ela não podia estar aqui, pudesse pelo menos fazer uma chamada de vídeo e participar desse momento. Infelizmente, ela não pôde vir e me deu essa incumbência de vir para cá trazer uma obra dela que está aqui já feita há 13 anos e que ainda não chegou só para pouquíssimas pessoas, que é a biografia de Sivuca, feita por ela, que é historiadora, é socióloga, e tem um trabalho acho, de muito tempo, e que ninguém melhor do que ela para falar de Sivuca, porque foi, inclusive, uma incumbência que ele deixou para ela por escrito, de próprio punho, registrada, que ela deveria fazer, ela seria a biógrafa dele. E ela deixou comigo essa incumbência de vir aqui trazer um abraço para todos vocês, agradecer a Joana e dizer que poderia, quem sabe, numa próxima estar aqui. E eu trouxe alguns exemplares da biografia, que vou sortear com vocês aqui. Inclusive, peguei a lista de todo mundo, porque se houver uma chance, eu vou conseguir a biografia para todos vocês mesmo. Eu espero que sim. Em ordem alfabética, Adeildo. Eu vou torcer para você, certo? Tudo bem?
Então, eu fico muito feliz de estar aqui, porque Sivuca realmente é incrível. E como ela escreveu aqui, o magnífico Sivuca, o maestro da sanfona. Eu acho que não poderia existir alguém melhor para ser o nosso representante no mundo inteiro do que Sivuca, porque ele estava assim, o Brasil, as tradições nordestinas, tudo mais, estava muito acima das vaidades pessoais que a gente vê muito acontecer. Então, ele era alguém que estava lá para divulgar a sanfona, divulgar o Nordeste, divulgar o Brasil, e não para fazer sucesso pessoal e divulgar o próprio nome. Eu acho que isso é uma coisa rara, que muito honra a todo mundo, e eu acho que principalmente os itabaianenses, né? Então, eu gostaria de agradecer a vocês também, a Joana, essa oportunidade, e vamos ao que interessa, que eu espero que tenha mais coisas interessantes para a gente ouvir. Obrigada. Você, que talvez resolveu assistir à distância, vai perder essa oportunidade. Quem sabe na próxima. Né? Virar de cabeça para baixo, que é para poder todo mundo. Vai que o ar está. Eu só ganhei uma vez, foi para pagar a conta da vida. Está na ordem numérica aí da lista. Primeira sortuda. Theo Lucas do Nascimento. Eu acho que o outro foi embora, hein? É o que foi embora. Deixa eu ver. Vamos para o próximo. Esse está apertadinho, né? Mas eles. Ah, tá. Não está no número, 27. Quem é o 27? Eu não tinha chegado no 27, eu coloquei só para ter chegado. Opa, então. Vamos para Não, mas tem que ir embora. Isso dá um tempo. Mas agora vai, ó, número 9. Eu acho que é um vídeo. Nosso livro, Olha, e saiu um número depois, o número 10. Olha aí. Eu até tinha. 10. Eu até tinha um outro. É. Eu acho que isso é familiar. Eu sou quase irmão de Sivuca. Vamos ver, hein? Eu vou tirar o próximo para ir mais rápido. Ó, Bira deu Eu estou escrevendo uma obra que Sivuca faz parte dela, né? Olha aí. Eu acho que é justo. Obrigado. Pronto. É desse lado, cá. Vai desse lado de cá, vai. Severino Antônio. Subiu. Família de Severino Clinton, Severino Gay. Eu queria dizer que tive uma honra de assistir Sivuca. Sivuca estava no Rio de Janeiro como um bom nordestino, trabalhando, a ganhar o pão, mas era muito antenado na nossa cultura, né? Jacques do Bandeira, por exemplo, que fazia o programa na Globo, né? Adelson Alves, essas coisas, eu era muito antenado, e aí, de repente, aí um show de Sivuca. Se não falha a memória, eu sei que eu fui na Praça Tiradentes,
não me lembrei o nome do teatro, mas ao lado do João Caetano, lá no Tiradentes. E eu fui lá ver, foi um dos raros momentos que nunca me esqueci. Acho que centenas de show, mas o de Sipuca, me lembro que ele tocava um piano na frente, né? E a sanfona. Os dois instrumentos ao mesmo tempo. E eu, assim, para a memória, ele disse que ia tocar naquele momento uma música que ele tinha tocado para o presidente dos Estados Unidos. Aí, com aquele silêncio, aí ele tocou Ave Maria. Então, foi um momento inesquecível. Né? Então, a juventude, vocês jovens, aproveitem, né? De ver os grandes artistas, né? Aquela jovem que perguntou, certo? Eu estou na final do Música da Paraíba, sabe? E o caminho, qual é o caminho? Semana passada também eu recebi no celular várias propagandas, uma delas era fazer a música da inteligência artificial. Eu paguei R$10 para ver, mandei alguns dados, inclusive os dados de Penha, que foi militante no tempo de Margarida, lá em Alagoas Grande, foi uma grande guerreira, Maria da Penha, precisa ser descrita também essa história de Penha. Eu mandei uns dados de Penha, com 10 minutos chegaram 2 músicas muito bem orquestradas, muito bem feitas, certo? E eu fiquei me perguntando e com medo, né? Meu Deus, como é que vai ser daqui a 10 anos? Como é que a gente vai saber distinguir uma música, né? Mas, para finalizar, eu digo o seguinte, mas eu mesmo não tenho medo. Estou com a música Sábado, um forró, falando de Jacques, falando de Margarida, falando de nossa raiz, foi classificada, certo? Eu vou estar lá defendendo as nossas raízes. E a minha inspiração, aliás, não tenho só essa, tenho mais de 200 músicas gravadas por vários artistas. A minha inspiração, eu não vou ter medo de inteligência artificial, nem etc e tal, porque eu bebo daquilo que é mais importante para o artista, que é a nossa riqueza cultural, a nossa raiz. Essa vai inspirar sempre todas as gerações. Eu agradeço o meu assistente, eu vou ali. Dona Júlia, Dona Júlia. Valeu. Boa tarde. Pedro Micael, Pedro está aí? Vamos para o próximo. Denise Miranda. Também não. Ó, está aumentando minhas chances. 18. Eu acho que o A é o número 1, né? O A é o número 1, né? Se for a ordem alfabética, é o número 1. Vamos lá, tá fechando. Márcia Denise. Não é possível, não é possível. Vamos lá. Número 21. Tá vendo? Funcionou. Eu fiz um encaminhamento aí, doutor.
Vamos lá para a última aqui, ó. Atenção. Vamos você atuar, viu? Lúcia França. Essa festa é tudo. Não é? E quem faz parte de alguma escola de música? Todo mundo. A prioridade vai ser para as pessoas das escolas, certo? E aí eu estou com os livros, vocês. Eu tenho a lista de presentes, mas eu não sei. Então, vamos anotar. Então, mas eu tenho um compromisso com vocês de tentar mandar para todo mundo, certo? eu acho que Bruno pediu a palavra, foi isso, Bruno? Já? Ok. Mais alguém que tem algum comentário, mais alguma questão? Se não tiver, então nós vamos para o nosso Luiz, que vai trazer mais um pouquinho de Sivuca ao vivo para a gente. Boa tarde. Agora eu vou tocar uma música de Sivuca chamada Cabaceira Mon Amour, né? E essa música também tem uma letra. E estou composta por Glorinha Gadelha. E a música com a letra se chama Cheirinho de Mulher. Certo? Então, vamos lá. Perfeito, olha, Natan, Luiz, fazem parte também da orquestra
Orquestra Sinfônica Balai Nordeste, que nós temos aqui o maestro da sanfona, que vai dar uma palavrinha, porque a gente não pode perder a oportunidade de falar dessa pérola que é a Orquestra Sinfônica Balai Nordeste. Fala um pouquinho. Bom, boa tarde, querida, boa tarde, né? E claro que tudo que a gente faz na orquestra, ela tem inspiração com o Sivuca. A gente tem reportagens do Sivuca falando sobre a importância da sanfona e que o desejo dele sempre foi de ter as sanfonas nos grandes palcos e nos teatros. E tinha espaço para a sanfona no teatro. E quando Dona Joana me convidou para montar a orquestra, foi a primeira frase que me veio na mente. Eu disse, claro que a gente precisa ter uma orquestra de sanfona, que a gente consiga ir para os grandes palcos, como Campina Grande, né? Porque nos deu espaço para isso, e que a gente possa também chegar nos teatros. E durante esses 14 anos de existência da orquestra, a gente, graças a Deus, tem conseguido fazer isso. Ir para os grandes palcos, fazer o forró para o povo dançar a noite toda, e também chegar nos teatros, poder apresentar a todas o potencial que a sanfona tem para oferecer, né? Tanto na música dançante como na música mais reflexiva, que tem toda a obra de Sivuca. Eu sou feliz demais por tudo que foi colocado aqui e vejo sempre, sabe, aquela coisa na mente das histórias que a gente já ouviu. Eu, por exemplo, eu tive um mestre que foi Camarão, mestre da sanfona, comecei a aprender sanfona com ele, e ele me falava muito de Sivuca, e por incrível que pareça, né, a autora do livro foi na casa dele para pesquisar, fazer pesquisa, e eu estava lá tendo aula. Nesse momento que eu fui fazer pesquisa lá na casa do mestre Camarão, lá em Recife. E Camarão dizia o seguinte, olha, a música nordestina, a sanfona, ela teve dois momentos, um e o outro depois de Sivuca. E Sivuca abriu a mente de tudo quanto era sanfoneiro, com toda a harmonia que ele trouxe, com toda foi o que era de mais sofisticado em harmonia que ele trouxe para a sanfona, que até antes dele não se ouvia daquela forma. Ele disse que fundiu a cabeça de um monte de gente, né, com as harmonias, com a novidade que Sivuca trouxe para a sanfona. Tá? Então, no momento que vocês, em qualquer lugar, vocês forem escutar a Orquestra Sinfônica Balai Nordeste, sabe que ali tem um pedacinho de Sivuca em cada música que a gente toca. Viu? Queria trazer também só algumas referências para a gente não esquecer, né? Pouco conhecidas ainda, mas Sivuca tem muito forró, né? Eu vou só citar alguns, né? Alguns forróis arrochados, Alagamar, Dançando em Pirpirituba, Fava de Cheiro, Nas Quebradas, Feira de Mangaio, Nunca Mais Eu Vi Esperança, Forró Chorado, Forró da Gafieira, Forró da Bicharada, Forró na Penha, Forró em Santa Luzia, Feira de Itabaiana, Queixo de Cobra, Vale do Rio do Peixe, Xanana. São só alguns dos forróis e pelos nomes vocês viram a Paraíba, né? Muitas referências no título das músicas da Paraíba. Então, a Paraíba nunca saiu de Sivuca, né? Aquela Itabaiana profunda sempre esteve nesse artista fantástico, genial, né? Que tivemos a honra de ter. O Adeildo deu a ideia de colocar uma delas. Não, na verdade, tem uma... Na hora integral, tem uma sugestão. Então, como a gente vai fazer o seguinte, só para dar um encaminhamento, eu vou chamar os nossos convidados para as palavras finais, depois um recadinho para o e aí a gente finaliza com música, né? As referências. Nossa amiga Adeildo faz as honras. Ninguém foi para o Fabrício, vai respeitar agora. Gente, só agradecer esse momento. Toda vez que eu venho para cá, eu sinto uma onda de segurança subindo assim pela espinha, passando pelo coração, chegando na respiração, porque espaços como esse, estratégicos, são necessários, são importantes. Comemorar a vida e a obra de figuras como Sivuca e tantos outros atores da cultura nordestina, da cultura brasileira, que estão sendo preferidos diante das forças que esse mercado fonográfico tem. Quando eu digo predatória mesmo, para tirar de cena
aquilo que nós somos, aquilo que nos forma, que nos torna nordestinos, né? Então, isso eu acho estratégico demais, esse espaço, acho importantíssimo, lindo. A orquestra sinfônica, né, eu tenho que fazer um recorte sobre esse projeto que transforma a sanfona como uma grande protagonista de um grupo musical que ela, né, fala tempo. São tantas sanfonas ali, mostrando a grandeza que ela tem. O repertório escolhido também, né, geralmente trazendo o que há de mais representativo, né? A formação orquestral que vocês fazem, respeitando aquela cozinha lá, de zabumba, sanfona, aquela percussãozinha dos blocos e tal. As flautas que o trio nordestino trouxe para dentro da, né, Jacques Pandeiro, o trio nordestino trouxeram para dialogar com as traduções, essas sonoridades tão belas, profundas, que nos encantam tanto. Então, muito obrigado por esse momento aqui. A sugestão que eu queria fazer é o seguinte: eu falei enquanto instrumentista, estudioso e aquele que vivenciou tantas experiências musicais pelo mundo. Tem um show que ele fez com Rosinha de Valença, no final dos anos 70, no Teatro João Caetano, e tem um ouvido que eu queria que no final a gente ouvisse. Que é quando ele pega um frevo, que é o mais famoso frevo do Brasil, do mundo, que é o Vassourinhas, e ele diz como esse frevo poderia ser tocado em vários lugares do mundo. Nesse recorte, ele mostra como ele é estudioso das culturas universais, né, do Oriente Médio, né, sabe, enfim, da Argentina até a China. Enfim, eu gostaria que no final a gente ouvisse, uns 20 minutos só, e é encantador da gente ouvir. Quero agradecer demais e até a próxima, né? E agora, professor Eurico, as suas palavras. Então, gente, a minha palavra final é de gratidão, muita gratidão. É uma tarde maravilhosa, né, para a gente poder, na verdade, conhecer esse projeto, porque eu tinha muita vontade de vir, mas não tive a oportunidade ainda. E vim conhecer vocês e vim conhecer o projeto também. Outro dia, bem as outras áreas que eu não conheço, mas também reforçar, que já foi dito aqui, né, que as nossas raízes. A gente precisa continuar resistindo, insistindo, resistindo e deixar resistentes aí, formar mais resistentes, né? Porque realmente o mercado é terrível e quer destruir tudo que é cultura popular e tudo que diz respeito à cultura popular. E a gente precisa resistir e continuar a avançar nesse processo aí com a nossa juventude, que é tão bonita que está aí. Muito obrigada, Joana, obrigada. Bom, então, eu vou também fazer as minhas palavras, né? Agradecer imensamente a professora Eurico por ter feito de pronto e de última hora, hein, gente? Mas como foi bonito, apesar de bem apressado, né, a produção de hoje. Mas agradeço muito, professora, né? Se essa tarde está acontecendo aqui, está acontecendo em função daquele convite aceito na quinta-feira da semana passada. Agradecer também imensamente, né? Não é porque ele é meu amigo, não, né? A Adeildo Vieira, que é outro, né? Que recebeu um convite dia depois, viu? Foi só na sexta. É assim, coisa, né? Mas a gente, quem tem amigo, né? Amigos como esses, né? Então a gente não deixa de fazer coisas bacanas e bonitas assim. Então, assim, agradecer a presença de todos que estão aí, né? Essa foi uma tarde maravilhosa, encantadora, e nós tivemos a honra e a satisfação de deixar gravado isso, então isso vai ficar, digamos assim, público, né? Quem não assistiu vai ter a oportunidade de assistir, e dizer que, olha, essa realização, que é a realização da Associação Cultural Balaio Nordeste, com o projeto de extensão da UFB, Apoio ao Forró, eu agradeço muito sempre e trago sempre o nome da Universidade Federal da Paraíba, né, que é a nossa casa, né, professor Willis? Que é a nossa casa, né, Adeildo Vieira? A extensão da Universidade Federal da Paraíba faz um trabalho de grande relevância para a sociedade paraibana e para além das nossas fronteiras.
né, tem sempre estado junto com os movimentos sociais, com as associações e contribuindo para o desenvolvimento regional do nosso território, fazendo, portanto, de maneira muito relevante, importante, aquilo que a gente espera dela. Fazer um registro, portanto, que nós estamos lá pelo Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão em Economia Solidária e Educação Popular, no PLA, que está dentro da Pró-Reitoria de Extensão e que faz parte, portanto, da Universidade Federal da Paraíba. Fazer um registro aqui, que essa é uma atividade, né, do forró no centro histórico, né? Portanto, a gente está colocando o forró no centro do debate, no centro das nossas atenções no dia de hoje, né? Nesse dia importante, que é o Dia Nacional do Sanfoneiro e aniversário de Sivuca. Dizer que esta programação desse projeto Forró no Centro vai acontecer neste mês de junho e se encerra no dia 4 de julho, às 17 horas, em que teremos o Trio Pé de Serra, tocando toda semana, e no encerramento com o Beto Ortiz, um sanfoneiro maravilhoso, imperdível, que faz uma festa belíssima, né? Os seus shows são animadíssimos, né? Tem a contribuição de diversas instituições, que eu gostaria de citar aqui, a Secult, a Funjop, o Comando da Polícia Militar da Paraíba, e o apoio dos comerciantes aqui pela primeira vez. A gente está fazendo esse projeto com muitas mãos, o apoio dos comerciantes aqui da Rua Marcial Pinheiro. Então, registro aqui, agradecemos a Paraibólica Cultural, o Comitê dos Centros Históricos da Paraíba, o Ateliê Multicultural Elionais Gomes, o Maracatu Pé de Elefante e o Comando da Polícia Militar da Paraíba. Então, assim, essas são associações que eu convido a todos que não conhecem a Pé de Elefante, nossa vizinha aqui, o Maracatu maravilhoso. O Nike tem um trabalho belíssimo aqui no centro histórico e valorizando sempre a cultura negra. Então, né, estão todos também convidados a conhecer esses nossos parceiros. Gente, muitíssimo obrigado.